Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje os cientistas políticos Geraldo Thadeu e Ricardo Ismael, discutindo as consequências políticas da condenação do presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal. Há uma discussão no Brasil de que há um ativismo judicial muito grande, de que, enfim, há uma criminalização, um processo de criminalização da atividade política no Brasil. Os políticos acham que, na verdade, a condenação do presidente Lula não é uma condenação em si pelos fatos que o cercam, mas sim, na verdade, é o início de um processo de politização. Com a fragilidade dos poderes executivo e legislativo, o judiciário tenta se firmar, se colocar diante da nação como o único poder que pode ter a capacidade redentora para redimir o país de seus pecados e de seus males. E isso é bastante polêmico, porque, na verdade, só se espera uma mudança de comportamento da sociedade, uma evolução da sociedade a partir do próprio processo eleitoral, a partir das escolhas da sociedade, e não a depender da capacidade iluminista de algumas figuras que seriam supostamente iluminadas e capazes de redirecionar o país na trilha do equilíbrio, do bom senso e da justiça. Muito bem. Até que ponto nós estamos vivendo um certo ativismo judicial? E aí tem algumas questões que são colocadas. Por exemplo, veja, o governador Sérgio Cabral, ele estava preso aqui no Rio de Janeiro, respondendo com 83 anos de condenação, uma condenação enorme, e respondendo pelos seus atos, enfim, pelos crimes que praticou, e são crimes, a julgar pelo que foi noticiado, absolutamente absurdos e tal. Muito bem. Mas foi transferido para o Paraná, e lá nele foram colocados grilhões nas pernas, como na época da escravatura. Ele mal conseguia andar, ele foi também, além de algemado nas mãos, ele foi algemado nos pés e tal, numa demonstração assim, bom, aqui é diferente, aqui a punição, ou seja, não está havendo um pouco de exorbitância, não está havendo um pouco, não se está se transbordando um pouco do bom senso ao praticar coisas assim, porque a sociedade, obviamente, ela quer a punição, ela está enfastiada de tantos desmandos, de tanta corrupção. Então, se amanhã eu chegar, fizer uma proposição, vamos degolar em praça pública, todos vão aplaudir, vão gritar, mas isso me lembra, enfim, um processo medieval. Geraldo, o que você acha? Olha, eu acho que claro que existem excessos. Esse caso da transferência do ex-governador Cabral é um exemplo muito claro. Houve críticas de toda parte. Acho que o próprio juiz Marcelo Bretas pediu esclarecimentos à Polícia Federal. O próprio juiz Sérgio Moro pediu. O Sérgio Moro também, exatamente. Então, há excessos. Agora, eu queria dizer duas coisas a esse respeito. A judicialização da política, um tema que eu domino relativamente bem, já dei aula sobre esse tema, é um movimento mundial. Se você olhar nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, o judiciário... O fato de ser mundial não quer dizer que seja aceitável. Não quer dizer que... Mas é um movimento mundial de revisão constitucional, revisão judicial, porque com a globalização criaram-se muitas desigualdades e aí as pessoas passaram a apelar para os princípios muito mais do que para a letra da lei. Então o judiciário foi chamado a isso. Outro ponto é que muitas dessas questões de criminalização da política advêm de leis votadas pelos próprios políticos. Se você olhar a lei eleitoral, por exemplo, ela vem, eu tenho criticado isso em artigos, estou à vontade para falar disso, os próprios políticos têm criado várias interdições, várias proibições, por exemplo, outdoor, showmício, isso foi sendo feito ao longo do tempo. Os próprios políticos criaram essas leis que dão ao judiciário o poder de intervir o tempo todo no processo eleitoral, por exemplo, né? A gente falou aqui de algumas, Eduardo Cunha, enfim, Cabral. Essas pessoas cometeram crimes, então não me parece que é uma criminalização que vem do judiciário para a classe política. Essas pessoas realmente cometeram crimes, o judiciário está reconhecendo essa situação. Repara bem, então, os casos não estão restritos a esses nomes simbólicos que você está dizendo. Se fosse isso, eu acho que não teria polêmica nenhuma. Os casos são muito mais amplos e muito mais gerais do que Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, que são figuras sobre as quais não há dúvida em relação aos seus crimes. Tem um orientando meu de mestrado, fez um trabalho brilhante, onde ele mostrou o seguinte, que em todas as campanhas eleitorais de 1989 para cá,
né, até 2014, houve uma polarização e uma judicialização feita pelos próprios partidos. Os próprios partidos, se você perde uma reunião da executiva, você perde uma votação, quem foi descontente vai ao judiciário. Então, os próprios políticos têm chamado o judiciário para dentro da política. E num dado inédito, em 2014... A oposição tem feito isso quando recorre ao Supremo? Exatamente, quando ela perde, a oposição vai ao Supremo, etc. Então, os próprios políticos têm provocado a justiça. A justiça age quando é provocada. Ela, eu queria fazer um comentáriozinho em cima do que você Ricardo, colocou, que eu acho que é importante. Embora, já disse, o Geraldo é muito mais competente para falar sobre esses temas do campo do direito do que eu. E certamente você também tem na sua rede outras pessoas também com muito mais brilhantismo e certamente poderiam dar uma contribuição. Mas eu queria introduzir aqui a seguinte questão. Há alguns juristas que defendem o que se chama hoje no campo jurídico de garantismo, certo? Essa corrente cresceu nos últimos anos para dizer nós somos contra a prisão preventiva, somos contra a colaboração premiada, como contra a condução coercitiva, são contra tudo. Ou seja, na verdade, essa corrente do direito é manter o status quo, como existia antes. Como existia antes da Operação Lava Jato. Ou seja, o Brasil vai ter que ser exatamente como estava antes. Você não pode prender político por prisão preventiva, ele não pode existir colaboração premiada que entregue o esquema de corrupção, não poderia ter nada, não teria acontecido nada. Talvez a colaboração premiada condenada seja aquela da pessoa presa. Só para terminar uma coisa, veja, eu tô de acordo com você, foi um equívoco da Polícia Federal, não foi do Judiciário, foi da Polícia Federal, que conduzindo o Cabral lá para Curitiba, colocou lá aquela algema nos pés e nas mãos. Está errado. Tanto é que foi repreendido pelo Sérgio Moro, por uma juíza aqui do Rio de Janeiro. Agora, vamos tentar observar uma questão. Você imagina se